Olá, eu sou o Wilson, do grupo de oração Homens que Oram. Desejo um sábado abençoado para você. Desejo que Deus cuide de você. Estamos passando por uma pandemia. Aqui na Baixada Santista estamos em lockdown. Tudo fechado. Só posto de gasolina, supermercado e padaria. Isso de segunda a sexta, porque sábado e domingo só o posto de gasolina e farmácia que estão abertos. Então, cuide de você, cuide da sua família. Não abuse, use máscara, lave as mãos, evite aglomeração. Essa pré-vigília é para a honra e para a glória de Deus, onde nós abrimos o nosso coração e entregamos a Deus. Eu peço que você tenha comunhão com Deus, que nesse sábado você possa se entregar a Deus, que nessa pré-vigília você exponha o que tem em você e que nessa pré-vigília você esteja preparado para a vigília, que vai ser para a honra e para a glória de Deus. Então, vamos em frente. Eu te convido a orar. Vamos orar? Senhor poderoso Deus, livra-nos do mal. Essa pandemia está atacando. Muitos soldados estão caindo, mas a nossa vitória é certa. Senhor Deus, tira o diabo da nossa vida. Nos abençoa, nos protege, cuida de quem está precisando de emprego, cuida de quem está com o lar desestruturado, cuida de quem está enfermo, cuida de quem está enlutado e cuida de quem está te procurando. Essa vigília para a tua honra e tua glória. Muitas pessoas vão acessar agora e talvez depois. Senhor, abençoa a Cesiane, a equipe dela, todas as pessoas que vão participar dessa vigília. E nós aqui nessa pré-vigília pedimos também as tuas bênçãos, que o Senhor cuide da gente, que o Senhor faça com que a nossa vida seja para a tua honra e tua glória. Estamos entregando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, a nossa família inteira em tuas mãos, Senhor. Cuida das pessoas que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Cuida dessas pessoas que estão sofrendo. Só o Senhor pode solucionar os nossos problemas. Só o Senhor é que nós temos como salvação. Senhor, estamos entregando a nossa vida em tuas mãos. No doce nome de Jesus. Amém. Você agora vai ter uma programação maravilhosa. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Até mais. Olá, tudo bem? A mensagem de hoje é muito importante, é o tema 6 e o título é A Missão da Família. E o texto bíblico é Romanos 10, versos 13, 14 e 15, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou anunciam o Evangelho. Aqui está um princípio bíblico de missão, um desafio missionário para cada um de nós. E aqui entra a missão da família. Veja, o campo missionário mais importante é a nossa família, é a nossa casa. Nós precisaríamos trabalhar, orar, lutar, fazer o máximo para salvar a família. O marido deveria orar e ajudar a esposa e os filhos para que pudessem ser salvos. A esposa deveria ajudar, orar pelo marido e pelos filhos para ajudá-los a serem salvos. Ou seja, tem que haver salvação no lar, ou pelo menos uma luta maior em oração para salvar a família. Eu sei que depois que os filhos crescem, eles tomam o rumo deles. Muitas vezes eles permanecem firmes na fé, outras vezes não. Mas a sua parte deve ser feita. O seu foco deve ser claro. A missão da sua família é primeiramente salvar os membros da família. E, consequentemente, fazer o trabalho de Deus para outras pessoas. A família deveria dar estudo bíblico para outras pessoas que precisam. Ensinar a Bíblia para quem precisa. A família deveria fazer visitas aos hospitais, aos doentes, ao asilo, aos orfanatos, a, quem sabe, pessoas tão carentes e necessitadas. Essas ações missionárias, como família, fortalecem essa paixão no coração dos filhos e dos membros da casa. Quando você faz culto em casa e conta as histórias dos missionários e conta as bênçãos da pregação do Evangelho, você está plantando uma semente no coração dos seus filhos e um dia eles serão missionários ou até pastores ou líderes em outras áreas de acordo com o dom que possuem.
Se você investir na questão evangelística, missionária, na sua casa, você estará preparando uma futura geração que realmente vai amar a missão e vai se doar para abençoar e salvar outras pessoas. Seja evangelista, seja missionário, coloque essa missão como principal prioridade na sua casa e na sua família. E você vai ver a diferença, vai ver a bênção de Deus sobre você e sobre a sua casa. Entendeu? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da Paz. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa, hoje e sempre. Amém. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Hoje o nosso objetivo é entender como Jesus nos ensinou a construir uma família à prova de tempestades. Nós estamos vivendo em dias bem tempestuosos, né, difíceis, e certamente a nossa família sofre alguns abalos, algumas forças que vêm e abalam a estrutura da nossa família, mas
A gente olhando bem na Bíblia, a gente percebe que o nosso Senhor Jesus já nos ensinou maneiras de ter uma família que suporte as tempestades deste mundo que está em pecado, não é? E eu queria começar meditando com vocês no livro de Mateus, no capítulo 7. É um texto muito conhecido, mas que sempre traz reflexões pertinentes e próprias para a nossa família atual. Capítulo 7, o versículo 24 até o 27, a gente lê assim: Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e eu queria fazer uma pausa aqui, né, nessa primeira frase desse texto, porque praticar as palavras, os ensinos de Jesus é a chave para viver uma vida saudável e próspera. Conhecer somente não funciona, não é? Você pode, se o prefeito da sua cidade, da minha cidade, colocasse uma placa assim, estamos em obras, mas efetivamente não tivesse ninguém fazendo uma obra lá, a placa por si só não diz, não significa que as coisas vão mudar por ali, né? Ela vai continuar ali e tudo vai continuar igual. Então, ouvir e praticar é um princípio muito simples, óbvio, mas que precisa ser repetido porque a gente percebe pela quantidade de pessoas doentes com ansiedade, depressão e tantas outras enfermidades da alma, não é, da mente, a gente percebe que as pessoas estão conhecendo, estão sabendo muito, mas não estão praticando. Porque o que realmente nos leva a ter ansiedade, depressão, em muitos casos, é o fato de não viver à altura daquilo que a gente sabe que deveria fazer, que deveria ser. E praticar os ensinos de Jesus é algo que vai trazer saúde para a nossa família, saúde para cada indivíduo da família e para a família como um sistema, né, como um todo. Então, isso é uma coisa importante que eu queria que você tivesse em mente quando a gente continuasse, então, lendo o texto, tá? Então, vamos continuar. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. E aqui eu queria parar mais um pouquinho, porque ele diz assim, quem ouve e pratica estas minhas palavras. Que palavras são essas que Jesus está dizendo? Que se a pessoa ouvir e praticar, ele vai ser uma pessoa sábia como alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Bom, esse texto está dentro do Sermão do Monte. E estas palavras que Jesus se refere são justamente as palavras anteriores a esse verso. E aqui a gente encontra do capítulo 5 até o capítulo 7 todas essas palavras a que Jesus se refere, dizendo que se eu praticar, ouvir, pôr atenção nessas palavras e as praticar, eu vou ser como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha firme. E o que mais? No versículo 25 ele continua: quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve, olha só, os dois ouvem a palavra, não é? No versículo 26 ele continua, mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo quanto a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E então eu queria que a gente meditasse um pouco sobre estas palavras que podem fazer de mim uma pessoa sábia, que pode salvar, me ajudar a construir uma família à prova de tempestades e inundações. E se a gente for analisar no Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus, ele começa falando de vários princípios importantes para o nosso caráter. Este sábado tivemos aqui uma vigília e o pastor Bulhão falou sobre a questão do caráter. E ele afirmou assim, 99% dos nossos problemas têm origem nas falhas e debilidades do nosso caráter. Isso quer dizer que se eu
construir um caráter firme conforme o caráter de Jesus, 99% dos meus problemas desaparecerão. E esses princípios que o Senhor aponta aqui no Sermão do Monte são princípios construtores de um caráter semelhante ao de Cristo. E o princípio é simples, porque se você pensa que se eu tiver um caráter semelhante ao de Cristo, imagina aí, eu tenho um caráter, você coloca a sua família no lugar, você constrói um caráter semelhante ao de Cristo, o seu esposo, a sua esposa também tem um caráter semelhante ao de Cristo. Vocês então trabalham construindo este caráter, modelando este caráter de Cristo para os seus filhos. Essa família, obviamente, vai ser uma família à prova de tempestades e inundações. Mas, indo para os princípios específicos, eu queria destacar 3 princípios específicos que Jesus destaca no sermão dele do monte e que, em minha ótica, são princípios que são os fundadores, né, do caráter e que vão fazer a diferença nessa família. São muitos princípios, depois você pode analisar o Sermão do Monte para tentar encontrar e extrair princípios importantes para a sua família, para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Mas eu queria destacar um princípio que ele é sempre falado nesse sermão, que é o princípio da humildade. O princípio da humildade, ele está presente em vários versículos desse sermão. E ele está presente quando Jesus fala do perdão, quando Jesus fala que a gente deve ir reconciliar com o nosso irmão, quando ele fala sobre abnegação, quando ele diz que devemos caminhar a segunda milha, quando ele diz que se o irmão te der um tapa na tua face direita, vira também à esquerda. Tudo isso são passagens que nos lembram e que nos falam do princípio da humildade. E eu vou dizer para vocês, humildade e humilhação são 2 coisas diferentes. Humildade é quando a gente sabe quem a gente é, e humildade é quando, sabendo quem eu sou em Deus, eu me despojo do meu eu. Sabe, é eu abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu gosto, abrir mão da minha opinião, da minha razão, para ter uma boa comunicação com o outro, para poder me relacionar bem com o outro. É um princípio de pessoas que têm domínio próprio, a humildade. Uma pessoa sem domínio próprio, ela vai ter dificuldade de desenvolver a humildade. Uma pessoa orgulhosa também, e é por isso que Jesus fala da prática. A prática é que nos leva ao desenvolvimento dessas virtudes. Sem a prática, só pelo conhecer, essas virtudes nunca serão desenvolvidas no nosso caráter. E eu sei que eu e todos que estamos aqui já nascemos orgulhosos e egoístas, porque nascemos em pecado. E para que a gente desenvolva a humildade, a gente precisa começar uma prática. Para isso, a gente precisa desenvolver domínio próprio, tomar uma decisão e entender o que é ser humilde, porque Jesus quer que eu seja humilde. Eu preciso ser humilde para fazer a diferença na minha família, para poder me relacionar bem com meu esposo, porque ele, como eu, também é egoísta e orgulhoso. E se todos nós dermos vazão à nossa natureza orgulhosa e egoísta, a nossa família vai ruir como a casa que foi construída sobre a areia. E aqui a gente entende que essas palavras que o Senhor explicou no Sermão do Monte faz a diferença para a minha vida pessoal e faz toda a diferença para a minha família. A família é composta de indivíduos, não é? Então, o princípio da humildade é algo que precisamos colocar em prática. Como que colocamos em prática o princípio da humildade? Entendendo que Jesus foi humilde e manso, não é? E que a humildade é uma escolha. Não é que eu sou humilde porque eu não tenho escolha. Eu escolho ser humilde. Eu escolho abrir mão da minha razão, do meu direito, para ofertar ao outro esse direito, para poder me comunicar com ele. A outra virtude que eu gostaria de destacar é a integridade. No Sermão do Monte, Jesus fala muito sobre integridade. Ele fala sobre
manter a sua palavra. Se você disser uma coisa, cumpra aquilo que você falou. Se você prometeu algo a alguém, cumpra, porque Deus não se agrada das pessoas que muito falam e não cumprem o que dizem. E isso é um fator especialmente importante quando se tem filhos, não é? Os nossos filhos precisam desenvolver um caráter íntegro, confiável, e eles vão construir esse caráter à medida que ele é modelado em casa. Então, eu preciso desenvolver um caráter íntegro, eu preciso ser uma pessoa que cumpra o que eu prometo. Se eu digo para o meu filho que eu vou chegar em casa às 5 para a gente ir brincar um pouco, então eu preciso desfazer o que for para poder cumprir o que eu prometi. E caso não seja possível, aconteceu um imprevisto, que eu tenha a hombridade de ligar, avisando, não é? Para que a criança possa entender. A integridade também é importante entre os cônjuges. É muito difícil você viver uma vida de confiança com o seu cônjuge, de entrega, não é? De dedicação ao seu cônjuge, quando você tem uma conduta que é duvidosa. Então, a família não vai permanecer unida durante a tempestade, durante as inundações, se os cônjuges não confiam plenamente um no outro, se eles não são pessoas íntegras ao ponto de como é que eu poderia dizer? De não desenvolverem no outro a capacidade de se entregarem, de confiarem plenamente, não é? Um no outro. Então, a integridade também é um princípio muito importante. E eu queria dedicar esses minutos finais para um princípio que eu considero o mais importante, junto com a humildade, que é o princípio do amor incondicional. Amor incondicional, como os outros princípios, é uma prática. Não é um dom. Tem algo de dom porque Deus nos capacita, não é? Quando o Espírito de Deus habita em nós, nós somos capacitados a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Mas fora isso, é prática, é decisão. Amor incondicional é começar a fazer algo nessa direção, mesmo quando eu não sinto vontade. E se a gente for olhar na Bíblia, Deus sempre fala do amor como uma ordem. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Agora, se a gente for analisar como foi que Jesus nos amou, você veja bem que o amor de Jesus por nós não dependeu em nada da nossa conduta para ele nos amar. Você pense aí, o que foi que você fez que conquistou o amor de Jesus para ele dar a vida dele por você na cruz? Qual foi aquela virtude que você tem que Jesus disse assim, essa pessoa é tão maravilhosa que eu vou deixar o céu e vou lá dar minha vida na cruz por ela? Não, nenhuma. O amor incondicional não depende do ser amado. Ele depende da pessoa que decidiu amar. No caso, o amor de Jesus depende inteiramente de quem ele é, da decisão que ele tomou de nos amar incondicionalmente. E a decisão de amarmos o nosso cônjuge também é assim, não depende do nosso cônjuge. Eu não posso depender das ações do meu marido para amá-lo. Nem ele pode esperar que eu seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa perfeita, que eu seja a mulher que ele sonhou, que ele tem expectativa que eu seja para ele poder me amar. Ele tem que me amar, seja eu como eu for, e eu tenho que amá-lo, seja ele como ele for. E isso não é romântico de se ouvir, mas isso é a verdade. O amor incondicional é um princípio bíblico que precisa ser desenvolvido pela prática. O amor não é um sentimento. O amor, às vezes, envolve sentimento na medida que a outra pessoa corresponde ao que você decidiu fazer por ela. Então, quando ela corresponde, surge no seu coração um sentimento de alegria, de satisfação. Mas isso não é amor. Isso é aquele sentimento mesmo de satisfação, de alegria, de ter conseguido fazer algo que tocou, impactou a vida da outra pessoa a ponto dela te manifestar uma resposta afetiva. Mas isso não é amor, isso é uma resposta afetiva. O amor é um princípio.
E a gente precisa praticar esse amor na nossa família. Sabe, os nossos filhos, eles estão se desvirtuando por caminhos como drogas, prostituição, vícios, de diferentes contextos, né? Diferentes vícios, porque os casais estão ruindo. Os casais não estão desenvolvendo e praticando o amor incondicional. E mais uma vez eu digo, o amor incondicional, assim como a humildade, não é uma escolha, é uma opção, não é algo que você faz porque você não tem saída, porque você não tem jeito. Você tem escolha. Você pode ser orgulhoso se você quiser. Na verdade, você é orgulhoso na maior parte do seu tempo. Agora, deixar de ser orgulhoso é uma escolha para pessoas que entenderam que o caráter que vale a pena desenvolver é o caráter semelhante ao do nosso Criador, porque foi para isso que nós fomos criados. Essa é a nossa essência. Foi daí que a gente veio. E o amor incondicional também é um princípio que eu decido, que eu escolho. Eu tenho a opção de amar ou não. Mas se eu quero uma família à prova de tempestades e inundações, eu tenho que ouvir e praticar estas palavras do Senhor. Eu preciso amar incondicionalmente, assim como Jesus me amou. E em Efésios, Jesus fala assim para o marido e para a esposa, né? Efésios capítulo 5. O versículo 20, ele diz assim: submetam-se uns aos outros. E aí ele explica como é que um vai se submeter ao outro. Ele diz assim: a mulher submeta-se em tudo ao seu marido, como a igreja o faz com Cristo. E o marido ame incondicionalmente a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É assim como ambos vão se submeter um ao outro. É assim como ambos vão decidir viver a prática dos princípios do Sermão do Monte, os princípios do reino de Deus. Sabe, Deus, ele quer abençoar a mim e a sua família, mas o reino de Deus precisa ser estabelecido no meu e no seu lar. E o reino de Deus só é estabelecido no lugar onde as leis de Deus, onde as suas palavras são ouvidas, acatadas e praticadas. Não basta colocar aqui na placa da minha casa, aqui na minha casa nós servimos ao Senhor, aqui é o reino de Deus, aqui nós obedecemos a lei do Senhor, se a gente não põe em prática os princípios do reino descritos no Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 de Mateus. Guardar o sábado somente não basta. O sábado é muito importante, é um sinal de fidelidade entre mim e Deus. Mas os 10 mandamentos da lei de Deus são transcritos de uma forma prática aqui no Sermão do Monte. E a gente precisa olhar e ir praticando, um por um, passinho a passinho. A gente dizia lá no curso de mestrado, passinho de bebê, né? Baby steps. Aí, passinho de bebê, aquele passinho pequenininho cada dia. Eu preciso amar a minha esposa, porque depois de tanto tempo de convivência, e agora na pandemia a gente convivendo muito tempo junto, ela me importuna, ela reclama que eu não faço isso, que eu não faço nada. Tá difícil de amar, começa praticando pequenos passinhos. Como é que eu posso fazer para amar incondicionalmente a ela? Como é que eu posso fazer para amar o meu esposo? Eu preciso me submeter a Cristo, em primeiro lugar, para que depois Cristo me ajude a me submeter à minha esposa e minha esposa se submeter a mim. Eu me submetendo a ela, decidindo amar incondicionalmente e ela a mim, ao respeitar a minha pessoa, a minha posição como líder da família. Então, queridos amigos e irmãos que estão conectados aqui nessa manhã, o Sermão do Monte traz para a gente passos pequenos que a gente precisa colocar em prática na nossa vida diária para que a nossa vida pessoal seja transformada. E a gente estuda muito sobre... Eu estudei terapia familiar sistêmica, não é? E a Lei Geral dos Sistemas diz que se um elemento do sistema sofre uma mudança e essa mudança permanece no tempo
todo o sistema vai ser transformado, porque um elemento do sistema mudou. O que eu quero dizer para você com isso é que você não precisa esperar o seu cônjuge mudar. Até porque a mudança de caráter do seu cônjuge não depende de você. Mas você pode escolher você mudar e começar a praticar os princípios do reino. E se a sua mudança for consistente e persistente, pouco a pouco todos os elementos do sistema vão sofrer uma mudança e todo o sistema vai ser transformado, porque alguém teve a coragem de ser humilde, de despojar do seu eu. Alguém teve a coragem de pagar o preço para poder amar incondicionalmente. E Deus vai ser honrado e glorificado pela mudança que eu decidi fazer em minha vida e através de mim em toda a minha família. Eu gostaria então de convidar você a praticar pequenos passinhos cada dia. É uma louça que precisa ser lavada sem reclamar? Vou lavar sem reclamar. É deixar de discutir, deixa ter a opinião. Tá bom, ela tem a opinião, ele tem a opinião, tudo bem, tá certo, respeito a sua opinião. Não vamos brigar por isso. Veja quais são os pequenos passinhos que você pode tomar cada dia para colocar em prática os princípios do reino. Especialmente esses 3, amor incondicional, integridade e humildade. Isso vai fazer uma diferença. Sua família vai ser uma família forte, vai ser uma família que vai sair inteira depois da tempestade e da inundação. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você em suas decisões e a mim também, porque eu sigo nessa prática, nesse caminho de ir praticando. Cada coisinha que Deus vai trazendo à minha mente, nós vamos praticando. Às vezes a gente não consegue, mas a gente continua lutando. Enquanto a gente tem tempo, a gente vai lutando e Deus vai abençoando os nossos esforços. Que Deus te abençoe nessa manhã. Bem, obrigado. Obrigado, professor Valquíria. Pode orar conosco, professora Valquíria? Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, nós te damos graças porque o Senhor deixou a sua palavra. Tua palavra é tão rica, Senhor, e traz para nós elementos que melhoram a nossa qualidade de vida, mas sobretudo que transformam o nosso caráter. Pai querido, nós não queremos apenas uma melhora da nossa vida, nós queremos transformação de vida, transformação de caráter. E nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem poder para fazer isso em nossa vida. Por isso, Senhor, nós humildemente nos colocamos em tuas mãos para que o Senhor nos ajude a pôr em prática, Senhor, cada ensinamento da tua palavra. E que essa prática transforme o nosso caráter, transforme a nossa vida, transforme a nossa família. Que essa vida transformada seja um testemunho vivo do teu poder e da verdade sobrenatural de tua palavra, para que o teu reino, Senhor, possa ser exaltado neste mundo de trevas e muitas outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer desse reino maravilhoso e decidirem pertencer a este reino. Abençoa cada família, Senhor, que está conectada nesta manhã, que o Senhor possa neste dia derramar a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. É o nosso pedido em nome de Cristo. Senhor, vem nos encher, faz-nos todos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas,
Nos próximos 5 anos, eu e você estaremos unidos. Todos pela palavra! Olá, meus queridos amigos, meus companheiros de jornada, meus colegas de estudo. Meu muito obrigado a você que separou este tempo para ouvir, e não só para ouvir, mas também compartilhar em seus grupos de WhatsApp, e aqueles que têm Facebook também, por compartilhar no seu Facebook quando ali é postado. Sou o pastor Elbio Menezes. Para iniciar nossa conversa desse momento, quero introduzir, como quase geralmente faço, com uma pergunta. Você é um crente? Eu creio que a grande maioria está respondendo que sim. Então faço a seguinte pergunta. Você é um crente em quem ou no quê? Porque você sabe que no sentido comum da palavra, todos são crentes. Mas muitos não são crentes em Cristo e nem na sua palavra. Porque crente é aquele que crê em alguma coisa. Mas há um texto bíblico que a maioria de nós cristãos sabemos de cor, mas ele apresenta um grande desafio a todos que afirmam que são crentes ou cristãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quero conversar com você neste momento sobre a palavra crer. Os estudiosos da Bíblia afirmam que este verbo crer não se refere apenas a algo ocorrido no passado, mas é algo que deve ocorrer continuamente na vida de uma pessoa. Aqui temos então a primeira coisa já para pensar. Se você afirma que é um crente, a vida eterna prometida por Jesus é para aqueles que continuam crendo, ou seja, o crente que mantém uma experiência permanente com Jesus. Crer não se refere, portanto, a uma experiência passada, mas é uma experiência contínua de amor e obediência. Outro ponto que quero destacar é o seguinte: crer em Jesus é muito mais do que simplesmente acreditar que ele existiu. Pois esse tipo de crença, o apóstolo Tiago afirma que os demônios possuem. Tiago 2,19. Crer não é afirmar que se acredita que Deus existe, que Jesus um dia morreu na cruz. Um grande número de crentes está apenas no estágio da informação. Você já ouviu muito, eu já ouvi muito pessoas dizerem assim: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Nossa Senhora. Eles têm algum conhecimento sobre Deus e a sua palavra. Ao estudar a Bíblia, meu amigo, minha amiga, com facilidade se compreende que crer significa muito mais do que ter informações, muito mais do que ter conhecimento de alguma área. Crer significa confiar em Deus, depender totalmente dele para todas as coisas, entrega total ao seu projeto e implica num relacionamento sério de adoração. Tudo isso vai colocar a pessoa ou o crente numa posição onde ele vai poder experimentar então a vida em abundância prometida por Jesus. Quero voltar a fazer a mesma pergunta que fiz lá no início. Você é um crente em Jesus Cristo? Eu creio que a resposta, como eu disse lá, é sim. Então me permita deixar alguns pontos para você pensar. Vamos pegar apenas uma definição da palavra crer. Vamos pegar a palavra crer, significa confiar. Então, você confia totalmente no que Deus diz? Algumas perguntinhas então para você. Você confia que tem que perdoar o inimigo? Porque isso Deus diz. Ou para este tema você busca explicações e mais explicações? Segunda, você confia que tem que cuidar do seu corpo? Ou para este tema você diz que este hábito que você usa faz parte da cultura que seu avô, sua avó usavam desde a adolescência e morreram aos 100 anos? Ou também explica, justifica que todos em determinado lugar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, usam. Isto é uma prova de que não faz mal nenhum tomar ou comer determinadas coisas. Outra coisa, você confia que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você confia que ela é a palavra de Deus, qual é a que prevalece
diante de uma crise? A vontade de Deus ou a sua? Meu querido amigo, minha querida amiga, não fique triste comigo, mas ser um crente em Cristo e na sua palavra é muito mais do que admitir que Ele existe. É muito maior do que admitir que Jesus existiu e está no céu e vai voltar. Crer em Jesus implica em desenvolver um relacionamento pessoal com Ele por todos os dias. Aqui está um ponto muito sério, que todos nós que afirmamos que somos crentes precisamos crescer em muito. Se sou um crente em Cristo, preciso buscar cada dia intensificar o meu relacionamento com Ele, através do estudo da sua palavra e através da oração e de leitura de bons livros. Como é que uma pessoa pode dizer que é um crente e não mantém nenhum relacionamento com Jesus? Crer não é saber das coisas. Se crente é apenas saber, Satanás é um bom crente. Satanás não é um crente, porque ele sabe, mas não se relaciona com Jesus. Meu amigo, minha amiga, seja um crente verdadeiro e não apenas um crente que se auto-engana. Pense nisso e um grande abraço. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar.
Rei em breve virá, Ele em breve virá.